Também aumentou o grupo que é classificado como outras religiosidades, que é basicamente um guarda-chuva de outras religiões e pertenças também. Era 2,7% em 2007 e agora 4% em 2022. Ou seja, tudo isso para falar que esse é um retrato de um país que cada vez mais é plural em termos de religião, onde a gente tem cada vez mais visibilidade de outras formas de ter religião também, principalmente aquelas que antes eram vistas como minoritárias. E dentro dessa pluralidade, falando agora de forma mais localizada da nossa região, a Bahia, ela oferece uma janela muito visível do que a gente chama como sincretismo religioso. Por exemplo, se você conhece Salvador, você sabe que existe a lavagem do Bonfim, que junta um cortejo que sai da Conceição da Praia até a colina do Bonfim. E culturalmente, esse evento se tornou um evento de sincretismo religioso. Para muitos católicos ali da região, é a devoção do Senhor do Bonfim. Mas para os adeptos do candomblé, é o momento relacionado às águas de Oxalá. É uma parte muito importante da cultura e do calendário de Salvador. Também, lá no bairro do Rio Vermelho, quando eu morava lá, todo 2 de fevereiro acontecia também uma festa lá em Salvador, que era a festa de Iemanjá. Milhares de flores eram colocadas, pescadores conduziam seus balaios lá para o meio do mar, e a cidade inteira respirava essa expressão religiosa que era popular e também é conhecida em todo o Brasil. Em ambos esses eventos, tanto a lavagem quanto a festa de Iemanjá, você não precisa se esforçar muito para poder perceber que existem aspectos do cristianismo misturados com outras religiões também. E quando eu olho para festas como essa e também o crescimento dos dados de outras religiões, meus queridos, eu começo a pensar sobre como a gente vive em um cenário onde cada vez mais vozes competem pelo nosso coração também. Mas por que a gente está falando sobre isso agora? Por que a gente está trazendo esse assunto à tona? Simplesmente porque esse caldo cultural pressiona a gente, às vezes até de forma muito sutil, quando a gente é impelido a importar para dentro da igreja aquilo que funciona, aquilo que tem um apelo estético, ou então aquilo que ajuda nos números da igreja, ou então é emocionalmente mais saudável. E esse não é um fato novo, não surgiu agora. Por exemplo, Jesus, quando ele confrontou, quando tradições humanas estavam sendo tratadas como mandamentos de Deus, esse mesmo problema estava presente lá em Marcos 7 e Mateus 15 também. E esse mesmo impulso continua a aparecer hoje na nossa realidade. Quando a igreja, por exemplo, mede sucesso por performance, por aparência, porque é mais bonito. Quando ela aceita práticas que são de fora de crenças populares, como se fossem do evangelho. E não é assim que funciona. Por exemplo, quando ela também abraça soluções que são mágicas, que são místicas, para lidar com as nossas dificuldades emocionais, porque nós também temos dificuldades emocionais. Existe também um mercado espiritual que é paralelo. Igrejas estão prometendo por aí sentido e identidade. São previsões, são simpatias, são amuletos, são sincretismos personalizados também, sem falar das terapias esotéricas. E também toda aquela miscelânea de conteúdo online que a gente vê no Instagram e nas outras redes sociais também. Mas nada disso que a gente está falando aqui é novidade. Nada disso é novo. A novidade, na verdade, é a velocidade com que essas informações chegam até o nosso corpo, até a nossa mente, por conta, principalmente, do que a gente carrega nos nossos bolsos aqui, né? O celular. E o resultado disso são pessoas que até podem ter entendido que é a obra de Cristo, podem ter até entendido o Evangelho, mas que estão sendo catequizadas diariamente por um feed que é religioso, mas ao mesmo tempo é difuso, principalmente nas redes sociais. E diante desse cenário, a primeira coisa que a gente precisa pensar, existem 2 convicções que a gente precisa refletir. A primeira delas é o respeito. A gente tem que respeitar as pessoas. Como discípulos de Jesus, a gente não ridiculariza quem pensa diferente. A gente ora, a gente ama, a gente serve e, ao mesmo tempo, também a gente dá a razão da nossa esperança. E tudo isso com muita mansidão, com muito amor.
Mas a segunda coisa, para completar o respeito, é muito importante também. Respeitar não é a mesma coisa que relativizar. São duas coisas bem diferentes. A Igreja de Cristo, ela não pode chamar de evangelho o que apenas é uma tradição humana. Nem também pode acrescentar camadas de poder a Cristo que o evangelho não traz. Por isso, nosso tema hoje em Colossenses é tão importante. Paulo vai escrever para uma igreja que estava cercada por essas propostas espirituais que eram muito sedutoras e que também prometiam completar a experiência da vida cristã. E o diagnóstico de Paulo para essas pessoas era muito simples e muito firme ao mesmo tempo. Cristo é suficiente. Nele está a plenitude. Nele o crente está preenchido. Em outras palavras, ele está orientando os irmãos a filtrar tudo o que chega até eles e se perguntarem: será que isso realmente é segundo Cristo? E aqui, queridos, eu quero fazer uma ponte também com a mensagem que a gente ouviu na semana passada, no último domingo. Quando a igreja importa os valores do mundo, por exemplo. A gente está falando de performance, de status, de marketing sem cruz, ou então quando ela tenta incorporar essas práticas espirituais que não nascem da Bíblia, não nascem das Escrituras. Isso significa que a igreja está se afastando da centralidade e do Evangelho. O nosso chamado, porém, como Igreja de Cristo, é anunciar o Evangelho de Cristo sem nenhum aditivo, sem nada mais, apenas Cristo, sem sincretismos populares, nem de tradições, nem performances humanas, nada que Deus não ordenou que a gente não fizesse. A gente não precisa enfeitar o Evangelho. A gente só precisa crer, viver e proclamar as boas novas. Em outras palavras, só precisamos permanecer no que já foi ensinado. Em vez de adicionar coisas ao Evangelho, nós somos chamados a uma simplicidade, enquanto todo o tempo a gente depende do Espírito do nosso Deus. E com isso em mente, depois da gente fazer essa introdução, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em Colossenses 2, versículos 6 a 10. Vai estar projetado também. Mas Colossenses 2, 6 a 10. Leiamos. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como vocês foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam plenitude. Afinal, o que Paulo está querendo dizer com esse texto? Quais são essas filosofias vãs, essas filosofias enganosas? O que é estar de fato enraizado em Jesus Cristo? Essas são as perguntas-chave desse texto que a gente vai tentar responder hoje, mas eu não queria fazer isso sem antes orar com vocês, tá bom? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por Jesus Cristo, que é a imagem do Deus invisível, aquele que veio ao mundo corporalmente, Senhor, para que nós pudéssemos ser salvos, pudéssemos ter uma oportunidade de reconexão com o Senhor. Senhor, como somos gratos por Cristo Jesus, o nosso Salvador, que também é o nosso Senhor. Que possamos aprender a viver a nossa vida segundo o senhorio dele. Ajuda-nos a entender esse texto nesse momento, em nome de Jesus. Amém. É muito importante que, antes de tudo, para a gente começar a entender isso, a gente situe muito bem essa carta e onde e por que Paulo escreveu essas coisas, para aí sim a gente, como consequência, entender o que esse texto está querendo dizer. Então, Colossos era uma cidade que ficava no vale do rio Lico. Ficava ali na antiga Frígia, né? Algo como é hoje a Turquia ocidental para a gente. E Colossos formava um triângulo com outras duas cidades chamadas Laodiceia e Herápolis.
Eram cidades que eram vizinhas. É como Paulo Afonso e Glória para a gente. É quase a mesma distância. E essas cidades elas eram ligadas por rotas comerciais que eram muito importantes, que se assentavam bem pertinho de um monte chamado Monte Cádmio, às margens desse rio Lico. E eu queria mostrar para vocês agora um pouquinho mais de perto, não sei se o slide está dando para ver, porque é meio pequeno, mas essa já foi uma região que já foi muito próspera. Era uma região que tinha um terreno muito fértil para agricultura, para criação de gado também, e também era muito famosa pela produção de lã. E diga-se de passagem, as lãs que eram produzidas naquela época nessa região eram as mais preciosas do mundo, eram as mais famosas do mundo. Mas quando Paulo escreve essa carta, lá em 54 a 56 depois de Cristo, Colossos era uma cidade que já estava em declínio, estava passando por uma época muito delicada, enquanto as outras duas cidades que vocês estão vendo aí, Laodiceia e Hierápolis, elas estavam cada vez mais ascendendo, cada vez em mais projeção. Por exemplo, Laodiceia, que era uma cidade de riqueza, era cheia de bancos, era cheia de negócios, tinha muito ouro lá também. E tinham grandes teatros também, com grandes espetáculos, e estava cada vez mais abastada em termos de recursos também. Já outra cidade, Hierápolis, era uma cidade referência em saúde. As pessoas iam para lá buscar médicos, tinha também os famosos banhos termais lá, que prometiam curas milagrosas. Ou seja, era um lugar que as pessoas se dirigiam para procurar medicina, né? Mas enquanto isso, enquanto essas duas cidades ascendiam, Colossos perdia a importância. Era uma cidade que estava perecendo ali. E para completar esse quadro, como se já não fosse suficiente, essa era uma área que era sismicamente ativa. Ou seja, haviam vulcões naquela região e terremotos também. Então, por isso, pouco tempo depois que Paulo escreveu essa carta, mais ou menos 4 anos depois, essa região enfrentou um grande terremoto por ali. Então, Laodiceia, Hierápolis e Colossos sofreram, abalou as estruturas comerciais daquelas cidades ali. E é nesse cenário que Paulo escreve para a igreja destinatária da carta dele. Em resumo, Colossos era uma cidade que era importante, era uma das regiões mais preciosas porque era muito fértil, era uma cidade muito opulenta e era uma das mais famosas da Ásia Menor daquela época. Ou seja, era uma cidade abundante, mas era uma cidade que estava em decadência, era uma cidade que estava sofrendo e que estava também vivendo das glórias do passado. Um pouquinho mais de contexto para vocês é que Paulo nunca viu pessoalmente os irmãos dessa igreja. Foi a partir de Éfeso que a palavra de Deus chegou até Colossos, por meio do missionário chamado Epáfras. Esse sim foi o que levou a palavra até Colossos e também foi o fundador da igreja e foi o obreiro das congregações, provavelmente de Laodiceia e Hierápolis também. Então, meio que ele era responsável pelo vale do Rio Lico inteiro, aquelas 3 cidades ali. Ele possivelmente foi pastor daquela região e era como se fosse o obreiro local, era o nativo daquele lugar que cuidava daquelas pessoas ali. Ele sabia muito bem como funcionava a religião e a cultura, e ele sabia muito bem também que aquela cidade estava mergulhada num ambiente religioso que era misto, era difícil. E dentro daquela comunidade, para dar um pouquinho mais de cor para esse quadro para vocês, ao mesmo tempo, a gente tinha o legalismo dos judeus, de um lado, por conta da colônia judaica que vivia em Colossos, né? E também a gente tinha uma emergência de uma filosofia nova, uma filosofia chamada gnóstica, porque também tinha povos gregos lá. Então, em resumo, haviam gregos e judeus, ambos tinham suas religiões e práticas, e o que estava acontecendo? Estavam se confundindo. Por isso, a igreja ali ficou ameaçada, né? E ficou ameaçada a tal ponto que foi chamada de heresia de Colossos. Ganhou fama essa heresia, que segundo muitos teólogos era um sincretismo entre essas duas ideias, ou seja, o legalismo de matriz judaica somado ao paganismo do gnosticismo, do povo grego, né? E é justamente por isso que Paulo escreve essa epístola em caráter que é também apologético, porque ela está lidando com os falsos ensinos dos dois lados que negavam a centralidade de Cristo.
Não é à toa que em Colossenses 1 a gente tem tanto detalhe sobre quem é Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, aquele que se encarnou, porque cada uma dessas palavras combatem uma heresia específica de ambos os lados. Então não é à toa que a gente tem aquela descrição tão detalhada de Jesus Cristo em Colossenses 1. Mas, infelizmente, meus queridos, esse também era um ambiente onde facilmente outras práticas religiosas estavam entrando dentro das fronteiras e limites da igreja. Apesar desse contexto difícil, a igreja de Colossos, ela conseguia sim demonstrar uma vitalidade espiritual. Mesmo em meio a essa decadência, né, havia sim uma fé robusta, um amor profundo e uma esperança que é viva também. Os crentes daquele lugar tinham que lidar com vários falsos mestres e cuidar também para manter sua fé viva. Mas o que de fato esses falsos mestres estavam falando que era tão perigoso assim? Basicamente, para esses homens, né, a salvação só poderia ser obtida através do conhecimento em vez da fé em Jesus Cristo. E esse conhecimento que eles estavam se referindo não era qualquer conhecimento, era um conhecimento esotérico, envolvia astrologia, misticismo. E isso levaria as pessoas à perfeição na visão deles. E não era todo mundo que conseguia também. Isso era só reservado para algumas pessoas favorecidas também. Eles afirmavam possuir uma sabedoria que é muito mais profunda do que o livro que vocês estão carregando aí, as Sagradas Escrituras. E para vocês terem um pouquinho de ideia de como funcionava a lógica gnóstica, né, era mais ou menos assim. Para eles, a matéria ela é má e Deus é santo. Se a matéria é má e Deus é santo, logo Deus não poderia ter criado o universo, porque Deus e maldade não se misturam. Logo também outros seres criaram o mundo, e esses seres seriam os anjos. Outra, o homem é pecador e Deus é santo. Se Deus é santo e o homem é pecador, Deus não pode se comunicar com os homens. E por isso Deus também usaria anjos como seus intermediários. Um detalhe aqui, sempre que usar palavras anjos, é abrangente para a linguagem daquela época. Demônios, astros, outros seres elementares. Tá? De fato, eles estavam vendo Deus como um ser superior e santo aqui. Mas eles criam que Deus poderia emanar sua divindade criando outros seres. Digamos que Deus, a partir dele, criou um outro ser. E desse segundo, criou um terceiro. Desse terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, gradativamente perdendo divindade. É como se Deus fosse o primeiro ser, e o quinto ser que foi criado a partir dele era menos santo que o primeiro. Onde essa lógica toda leva? Para simplificar. Em algum momento, um desses seres é Jesus Cristo. Em algum momento, depois de todo esse segmento de emanação de Deus, né, de Deus criando vários seres, menos divinos do que ele, Cristo nasce como um ser destituído de divindade e mais fraco também. Então, na visão deles, Jesus Cristo era um homem, era, na verdade, um Deus, uma emanação muito mais fraca do que o próprio Deus, que é santo e é superior também. Só que, nesse esquema, dessa lógica deles, né, mesmo Jesus sendo esse Deus mais fraco, com esses pequenos resquícios de divindade, ele seria como um fantasma. Ele não seria corporalmente vivo. Porque, lembra da outra lógica? A matéria é má. Então, Jesus não pode ser matéria também. As emanações de Deus não podem ser matéria porque a matéria é má. A gente vai explicar isso melhor daqui a pouco. Mas tudo isso para falar para vocês e perguntar, vocês percebem como essa lógica precisa dar voltas para poder se justificar e preencher as lacunas que ela deixa? Ela sempre precisa encontrar uma nova explicação para poder se justificar e continuar subsistindo. Para muitos em Colossos ali, era muito mais fácil acreditar nisso do que confessar um Deus que se fez carne, morreu e ressuscitou também. Eles davam voltas para justificar a heresia e assim também justificar a insuficiência do evangelho. Ou seja, Cristo para essas pessoas era apenas mais um.
era apenas um Deus entre muitos deuses. Era um espírito elementar entre vários espíritos, num mundo que estava sendo obcecado por demônios ali. A ponto deles imaginarem também que, por exemplo, cada rio, cada árvore, até mesmo o ar, tinha um elemento que governava. Então era muito esotérico, era um panteão de deuses para eles, né? E o resultado de tudo isso, basicamente, é: Cristo não é suficiente. Cristo não basta. Era necessário a gente crer em outros espíritos para aí sim alcançar essa ciência superior, essa perfeição mais alta. O cristão ele seria mais perfeito se ele ouvisse vozes interiores, se ele adotasse princípios ascetas, se seguisse intuições divinas e também se adorasse anjos. E perceba o ponto central aqui. Isso você não pode esquecer. É bem sutil. Eles não queriam romper com Cristo. Eles não queriam tirar Cristo da equação. Eles queriam fazer algo muito pior do que isso. Eles queriam acrescentar coisas à obra de Cristo. Era Cristo mais alguma coisa. E não é isso que a Bíblia nos fala. Cristo não era suficiente para eles, mas para a Bíblia, Cristo é suficiente. E é nisso que a gente acredita. Seria preciso para eles o cristão meio que subir de nível, né? Ganhar um upgrade. Seria necessário um cristianismo com aditivos para, enfim, então, ele poder ser completo. E é sobre isso que Paulo está sendo bem direto aqui. E aí sim a gente vai voltar para o nosso texto agora. Como vocês podem ver, o texto ele começa com a palavra portanto. Tá? Paulo está ligando aqui o que ele disse anteriormente nos versículos anteriores sobre quem é Cristo e o que ele fez e o que ele ensinou sobre o modo como a gente deve viver. Ele está dizendo em outras palavras para essas pessoas: se isso é verdade sobre Cristo e sobre nós também, a gente deve agora viver à altura dessa verdade. É a lógica. E Paulo escreve: assim como vocês receberam também. Ele está querendo lembrar do começo da igreja. Ele está querendo lembrar de quando eles receberam o evangelho e com ele também a própria pessoa de Jesus Cristo. Né? Historicamente, como eu falei, o evangelho chegou até eles por Epáfras. Mas quando a gente fala de forma teológica também, nós recebemos também não apenas um método, mas a gente recebeu o Messias, Jesus Cristo. E com esse Jesus, a gente também recebe o senhorio dele, aquele que governa a nossa vida. E isso deve redefinir todas as coisas, desde a forma como a gente vê o mundo, até a forma como a gente pratica a nossa vida também. Um outro ponto que é importante aqui é a palavra receberam. Em outras versões está a palavra recebeste também, está no plural, né? Porque a fé que nasce no indivíduo, Paulo está dizendo também que ela já nasce com forma de igreja, no plural, não é singular. Por isso que ele usa recebestes ou receberam. Ele escolhe palavras com cuidado aqui. Ele está dizendo Cristo Jesus, o Senhor. Em uma tacada só, ele afirma que o Salvador que era prometido, tanto esperado, é esse Jesus que veio, morreu e ressuscitou. É o Jesus que se encarnou, que também reina hoje como Senhor. E ele fala dessa forma para poder fechar a porta para qualquer adição ao evangelho que aquele povo poderia acreditar. Contra o misticismo, que rebaixava Jesus, por exemplo, a apenas uma pessoa, então um espírito elementar entre muitos outros espíritos. E por isso Paulo está afirmando aqui, o Messias é o único Senhor. Em vez desse Cristo etéreo que vocês acreditam, desse fantasma que vocês acreditam, ele diz, Jesus, ele é de carne e osso, ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou. E também contra o legalismo do outro lado, dos judeus, né, que queriam completar a obra de Cristo, Paulo também declara, quem reina é Jesus Cristo. Não há segunda instância acima do seu senhorio. Ninguém mais governa. Em seguida, Paulo usa também um imperativo aqui. Como vocês podem ver mais expressamente na palavra andai. Essa palavra é mais fácil de encontrar na Almeida Revista Atualizada. Tá? Na NVI não tem essa palavra. Mas ele está se referindo a um processo contínuo aqui. Ele está dizendo, olha, caminhem, prossigam, continuem.
não é andar de qualquer forma, é andar nele, é andar em comunhão com Jesus Cristo. A mensagem de Paulo aqui não poderia ser uma mensagem mais clara do que essa. Ele está dizendo: se vocês estão em Cristo, então, logicamente, vocês que são os da lógica, andem em Cristo. A consequência é essa. O lugar onde a gente foi colocado, meus irmãos, que é em Jesus Cristo, deve redefinir toda a nossa forma de viver. É uma coerência que deve ser progressiva na nossa vida. A graça que salvou a gente é a mesma graça que mantém a gente na vida cristã. É isso que sustenta a gente. É isso que transforma a gente. A gente não começa pela graça e depois permanece por filosofias humanas. Não. Essa é uma obra inteira da graça de Deus. Não cabe filosofias humanas, não cabe técnicas humanas. Na prática, esse andar nele é submeter todas as nossas decisões ao senhorio de Cristo. É organizar os nossos afetos, os nossos recursos, com o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso corpo, os nossos relacionamentos, a partir de Jesus Cristo. É permanecer no evangelho que foi recebido quando surgem essas novidades, essas tendências de novas formas de ser cristão. Essas coisas que acontecem o tempo todo e que a gente vê a todo momento. Eu queria falar para vocês também 3 coisas que Paulo diz através desse versículo, né, que são 3 marcadores que ele está querendo trazer. A primeira coisa, vocês precisam, povo de Colossos, voltar ao início correto. Se perguntem, qual que foi o evangelho que vocês receberam? Se não foi Cristo, o Senhor, vocês receberam menos que o evangelho. Segunda coisa, nomeiem o centro certo da vida de vocês. Quem que governa de fato a vida de vocês? Se são as escolhas de vocês, deixando Cristo em segundo plano, vocês só confessaram um símbolo. Vocês não confessaram o Senhor. Não confessaram alguém que governa a vida de vocês. Terceira coisa, também sustentem o passo de vocês. Continuem a caminhar. Em que ritmo vocês estão andando? O passo de quem anda dentro de Cristo é um passo que é contínuo, é relacional, é obediente, é constante, vai seguindo. Não é como se fosse uma corrida de tiro que acontece rapidamente e é esporadicamente. A gente tem corredores aqui que sabem muito bem como é isso. A vida cristã é muito mais uma corrida de persistência, de resistência, do que uma corrida de tiro. E aí, depois do versículo 6, Paulo vai mostrar como esse andar nele se parece de forma prática. São raízes profundas, é uma construção contínua e é uma firmeza também no que foi ensinado. E isso muito regado por gratidão. Versículo 7. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, assim como foram ensinados, transbordando de gratidão. Depois de Paulo dizer para aquelas pessoas andem em Jesus Cristo, ele está descrevendo como esse andar se parece de fato. Ele está exemplificando. Ele usa 4 imagens aqui para poder formar esse retrato completo de como deve ser a vida cristã. Por exemplo, veja, a primeira palavra que ele usa, enraizados. Ele está trazendo aqui uma ideia de uma árvore que possui raízes que são profundas. E em Cristo, a gente já foi plantado e a gente também está muito bem firmado. A raiz, por exemplo, quando a gente vai tirar fotos do celular de alguma árvore, a raiz não está aparecendo na foto. Ela está escondida lá embaixo. Mas é a raiz que sustenta toda a vida daquela árvore. Sem raiz, não tem qualquer chance daquela árvore subsistir. Qualquer vento vai vir e vai derrubar aquela árvore. A gente, meus irmãos, nós alimentamos essas raízes que nós temos através da palavra de Deus, através da oração ao nosso Deus e também através da obediência ao senhorio de Jesus Cristo, aquele que a gente leu em Colossenses 1 no início do culto. Segunda coisa, edificados. Então, Paulo vai passar da imagem da árvore para agora de construção. Tá? Ele está falando do fundamento aqui. Ele está falando de Jesus Cristo enquanto um fundamento de uma casa. E
Para Paulo, segundo esse argumento, Deus também continua erguendo essa casa. Jesus Cristo não somente é o fundamento, mas como aquele que nos ajuda a erguer essa casa. É como se fosse uma obra que está em andamento constante. Isso significa, de forma prática, um progresso real. Não é uma perfeição instantânea. Não é como se me converti hoje, me passo a ser perfeito hoje, paro de errar em tudo que eu fazia de errado ontem. Não é assim. E vocês sabem como funciona isso, né? É tijolo por tijolo, envolve caráter, envolve santidade, envolve serviço, envolve amor fraterno também. Estarmos edificados nele quer dizer também que os materiais, o projeto, até o alinhamento vem de Jesus Cristo. A gente não precisa copiar plantas baixas, digamos assim, de outros lugares. Tudo vem de Jesus Cristo. O material, o projeto, todo o alinhamento. Terceiro, firmados na fé, assim como vocês foram ensinados. Paulo agora aqui, ele está apontando para o conteúdo que os colossenses receberam desde o início. E fé, nesse contexto, não é um sentimento vago apenas. É a verdade do evangelho, de fato. A verdade que foi ensinada para a gente. E ser confirmado é ficar firme nessa doutrina. É não ceder a esses atalhos que são tão sedutores, a esses segredos espirituais, ou então essas modas teológicas que surgem o tempo inteiro. Quando a pressão chega, a gente volta de novo para o que a gente aprendeu em Cristo desde o começo. E não para o que o momento está pedindo para a gente naquele momento. Nossa atitude deve ser sempre o que Cristo diz sobre isso. Quarto, transbordando de gratidão. Gratidão aqui, essa gratidão que transborda, é um sinal de saúde espiritual. São corações que são, de fato, agradecidos a Deus. E corações gratos não vivem correndo atrás de aditivos ao Evangelho. Porque a gratidão, ela justamente coloca Cristo no centro das nossas vidas. Ela acalma essa comparação que a gente faz o tempo todo com outras coisas. Ela cura a nossa pressa, a nossa impaciência. E lembra para a gente também, Cristo já nos deu tudo o que a gente precisa para viver uma vida de piedade. E percebam isso agora. Gratidão é uma ação diária. E essa gratidão é a mesma coisa que uma cerca, um muro que a gente levanta contra heresias, contra murmuração também. É a gente ensinando ao nosso coração a como se aquietar diante de Deus. E isso vai ajudar a gente a crer de forma mais objetiva e mais fiel às Escrituras também. Então, perceba esse movimento que o povo de Colossenses fazia naquela época. Se eles se sentiam instáveis, eles não procuravam Jesus Cristo. Mas Paulo está dizendo aqui, se vocês se sentem instáveis, é hora de cuidar da raiz de vocês, não da aparência de vocês. Se vocês se sentem parados, é hora de voltar à obra, não de trocar de fundamento da casa. Se eu estou confuso, eu volto ao que eu fui instruído no Evangelho, e não o que está sendo mais chamativo naquele momento. Se eu estou inquieto, por exemplo, eu pratico a gratidão. Eu enumero as misericórdias de Deus até que o coração se aquiete em Jesus Cristo. E é isso que Paulo está dizendo aqui para o povo de Colossenses. Ele prepara esse terreno aqui, com esse versículo 7, para o que vai ser falado no versículo 8 a seguir. Né? Quem está enraizado, quem está edificado, confirmado, grato também, tem discernimento para não ser levado como uma presa. E é exatamente isso que ele vai dizer a seguir quando ele fala: tende cuidado para que ninguém vos leve cativos. Ele diz o seguinte: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Jesus Cristo. É como se Paulo estivesse soando um alarme aqui. Ele está dizendo, tenham cuidado. E é o mesmo que ele falar também, olha, fiquem de olhos abertos. Mantenham os olhos abertos para essas heresias. E a imagem seguinte que ele traz também é muito forte. Ele usa a expressão os escravize, ou então levar cativos, né? Que para aquela época é a mesma coisa como levar alguém como despojo de guerra também, depois de uma guerra. Ele está dizendo para essas pessoas, tomem cuidado.
A gente que é capaz de se vestir e vestir o erro também com roupa de sabedoria. E assim, depois disso, sequestrar o coração de vocês. E ele descreve também o método. Ele descreve o método que é usado nesse assalto. Filosofias e vãs sutilezas. A questão aqui para Paulo não é a lógica, não é o pensar. A Bíblia não condena a razão. O problema aqui é uma sabedoria que é vazia, que promete profundidade, mas não entrega Cristo, né? Não é à toa que a gente tem um livro na Bíblia inteiro para falar sobre sabedoria, Provérbios. A Bíblia valoriza a razão e a sabedoria. É uma conversa que esses falsos mestres traziam que até parecia elegante, era rebuscada, era legal de se ouvir, era bonito, mas não tinha nenhum evangelho ali dentro. Era vazio de Cristo. Então Paulo dá 3 testes para que os irmãos percebam como esse método sutil de enganação acontece. Então ele está falando o problema, ele está falando como esse problema se manifesta e agora ele vai trazer a solução. Primeiro, conforme a tradição dos homens. Por exemplo, meus irmãos, quando costumes, técnicas, essas chaves espirituais que a gente escuta, né, esses jeitos de fazer as coisas viram autoridade acima da palavra, esse é o grande sinal de problema. É a troca do que Deus disse pelo que os homens estão dizendo, ou seja, tradição humana. A segunda coisa que ele diz aqui, princípios elementares deste mundo, ou então, em outras versões, conforme os rudimentos desse mundo. Essa é uma expressão que é até um pouco difícil de traduzir do grego, mas nesse contexto que Paulo está trazendo, é que na antiga Grécia, essa palavra, dentre outras as coisas, né, significavam justamente esses espíritos elementais do universo, esses anjos, né, esses misticismos que eram provenientes da astrologia. Ou seja, anjos que influenciavam corpos celestiais. E essa era uma expressão que estava presente no vocabulário justamente da astrologia daquele tempo. Então, Paulo pega esse mesmo vocabulário para poder denunciar o problema. E o resultado disso era pessoas que estavam presas a procedimentos e poderes que não libertavam de forma nenhuma. Elas estavam presas porque, para elas, o evangelho não era suficiente. E o terceiro teste para poder denunciar essas filosofias vãs está em quando Paulo usa a expressão e não segundo Cristo, ou então e não em Cristo, né? Aqui está um filtro que Paulo está trazendo, né? Um filtro que é simples, mas ao mesmo tempo é absoluto. As perguntas certas que a gente deve fazer para descobrir se um ensino de fato é verdadeiro não são essas. Por exemplo, será que isso está funcionando mesmo? Será que esse culto emociona as pessoas? Será que as pessoas estão se sentindo tocadas? Estão saindo daqui emocionadas? Essas não são as perguntas corretas para um ensino verdadeiro. A pergunta certa é: esse culto é segundo Cristo? O conteúdo dele aponta para Cristo? O método combina com Cristo? A esperança se apoia em Cristo? Se a resposta para pelo menos uma dessas perguntas for não, por mais bonito que possa parecer, rebuscado, é cativeiro, é prisão. Então a gente deve correr disso. Mas como é que isso aparece hoje na nossa realidade? Como é que isso se dá hoje? Quando, por exemplo, tradições humanas recebem um peso de mandamento. Lembra que a gente viu Marcos 7 e Mateus 15 lá no início? Era um verso onde Jesus justamente falava para os fariseus: vocês não aprenderam nada? Vocês estão colocando mandamentos humanos como se fossem mandamentos de Deus. E ele estava se referindo ao ato de lavar as mãos, que era cerimonialmente importante para os fariseus. E os discípulos de Jesus não lavaram as mãos naquela situação. E aí Jesus admoesta eles ali falando: vocês não entenderam nada, isso é lei humana, isso aí não é lei de Deus, né? Tudo isso é evangelho mais alguma coisa. Pode até parecer profundo, mas é vão porque não está segundo Cristo. Meus irmãos, tomem cuidado com esse brilho que pode enganar a gente, né? Essa linguagem sofisticada não é garantia de nenhuma verdade para a gente. Veja se o que você escuta ou vê também entroniza a Cristo ou então só embala o teu ego. Se está sendo necessário um extra além de Cristo para que eu me sinta aceito por Deus,
eu já entrei também em um cativeiro. E Paulo não quer uma igreja desconfiada falando essas coisas. Na verdade, ele quer o contrário. Ele quer uma igreja centrada. Esse alerta que está aqui no verso 8, ele vai preparar para o grande fundamento do verso 9 agora. E por que toda essa proposta de evangelho mais alguma coisa é sempre vazia? Porque simplesmente em Cristo habita corporalmente, essa é a palavra-chave, toda a plenitude da divindade. Em Jesus, em outras palavras, está o tudo de Deus. E esse tudo é com T maiúsculo. O verbo habita que Paulo está usando aqui está no presente. Não é como se fosse uma visita de Deus. É uma morada permanente. E a palavra, na verdade, a expressão plenitude da divindade quer dizer que tudo que Deus é, Jesus também é. Tudo que Deus representa, Jesus também é. Não é apenas um reflexo, não é uma força, não é uma parcela de Deus, como criam os gnósticos. Em Cristo, a divindade plena vive de forma corporal também. Isso leva a gente para outra palavra sublinhada aí, corporalmente. É a palavra que derruba todos os falsos ensinos daquela época. E é justamente contra a ideia de um Cristo etéreo, um Cristo que era um fantasma, um Cristo abstrato. E aí, diante disso, Paulo afirma: Deus se deu também num corpo real. O Filho assumiu carne, ele viveu, ele sofreu, ele morreu, ele ressuscitou também em corpo. Não há espaço para nenhum docetismo da nossa parte, ou seja, não há espaço para a gente acreditar em um Jesus que apenas pareceu homem, mas que não era homem. Não, Jesus era homem, sim. E nem também para emanações intermediárias, como Jesus ser um intermediário apenas, um ser, um fantasma entre nós e Deus. Não é isso que Paulo está dizendo, né? O mesmo Cristo que sangrou ali na cruz é aquele em que habita toda a plenitude de Deus. Ou seja, em resumo, a gente não está precisando de nenhum acréscimo. A fé cristã aqui, ela é cristocêntrica porque Deus se concentrou em Cristo. A plenitude habita nele de forma corporal também. E é exatamente isso, no versículo seguinte, o que Paulo vai dizer. Ele vai dizer que a gente está completo em Cristo Jesus. É como se fosse um passo natural. A gente saiu agora do verso 9, de quem ele é, agora a gente vai falar para quem nós somos nele, no verso 10. Depois de afirmar que Cristo tem toda a plenitude de Deus, no verso 9, Paulo vai completar esse raciocínio aqui para a gente concluir. Ele está dizendo: quem está em Cristo já foi preenchido. Não falta nenhum nível superior, não falta nenhum segredo, não falta nenhuma chave para poder sermos mais plenos no Evangelho. Nós já somos completos, mas isso não quer dizer que a gente não peca também. Na verdade, nós somos plenos em Deus, mas estamos em constante construção, assim como o versículo que ele usou anteriormente. A gente está construindo nossas raízes em Jesus Cristo. E esse é um status que a gente recebe através da graça de Deus. A gente não merece, é algo que veio até nós, mesmo sem nós merecermos. É um prêmio que Deus nos deu, mas que a gente não conquistou. E Paulo acrescenta também: Cristo, ele é a cabeça de todo principado e toda potestade, de todo poder e de toda autoridade. Ou seja, tudo que é criado, tudo que foi feito nesse mundo, visível ou invisível, está sob o governo de Jesus Cristo. Não há nenhuma força, nenhum espírito, nenhum anjo, nenhum sistema, nenhum ritual que esteja acima do senhorio dele. Ele é o cabeça. E ninguém é necessário como intermediário para garantir esse acesso, essa proteção, esse upgrade espiritual. Em Jesus Cristo, a gente já tem o que a gente precisa para poder viver e crescer. E isso liberta a gente em algumas direções. Eu consigo pensar em pelo menos duas direções. A primeira delas é que isso liberta a gente do legalismo, daquelas regras que a gente tem que ficar seguindo. A gente não precisa de regras extras para podermos ser aceitos por Deus. Nós somos aceitos por Jesus Cristo, e aí sim, por isso que a gente obedece. A segunda coisa, misticismo também. A gente não precisa de amuleto, não precisa de ato profético,
não precisa de astrologia, de devoções a anjos, ou então algo a mais do que Cristo para que a gente possa se sentir seguro. A minha segurança já está na cabeça do corpo, que é Jesus Cristo, e ele reina sobre todas as coisas. Em resumo, porque a plenitude de Deus habita em Cristo, e a gente viu isso no versículo 9, nós que estamos unidos a ele, nós estamos plenos. Versículo 10. A gente não precisa acrescentar mais nada. A gente só precisa permanecer agora. Só precisamos continuar, andar em Cristo. E como ele é o cabeça de todo principado e toda potestade, de todo demônio, de todo espírito, a gente caminha com descanso e com firmeza também. A gente caminha livre de qualquer cativeiro do evangelho mais alguma coisa. A gente não precisa disso. Bem, irmãos, hoje a gente viu um pouco do cenário do nosso tempo, né? Cresce entre nós, no nosso mundo hoje, um cristianismo que ele é cultural, sim, que soma adições à palavra. E essa é a grande característica do cristianismo cultural. Ele mistura o evangelho com misticismos que são coniventes, que são convenientes também, e confunde pertencimento religioso com submissão a Cristo. Tem muita gente por aí achando que pertence a Cristo, quando na verdade está nesse cativeiro do evangelho, mais alguma coisa. A gente também viu como isso se manifestou no tempo daquela igreja ali, de Colossos. Era uma igreja que era cercada por legalismo, misticismo, filosofias vãs, e todas elas prometendo completar de alguma forma a experiência que eles tinham em Jesus Cristo. Eles não tinham a experiência completa justamente por causa disso. O primeiro passo que a gente tem, isso está lá no slide para vocês, é voltar ao começo. É voltar ao começo certo e continuar no mesmo evangelho que a gente recebeu. A saber, a mensagem da cruz de Jesus Cristo, que a gente encontra onde? Nas nossas Bíblias, nas Sagradas Escrituras. O Jesus que salvou a gente é o Jesus que governa a gente. A gente recebeu o Senhor e por isso a gente anda nele também. Nessa semana eu queria encorajar vocês a fazer algumas coisas. Por exemplo, repriorizar o que é simples, o que é sólido, o que é fundamental da vida cristã. Palavra, oração e também comunhão entre os irmãos. Por exemplo, leia a Bíblia diariamente. Nem que seja uma leitura breve. Ore ao Senhor sobre esse texto que você leu e tente obedecer esse texto de forma prática também. Ore também. Use palavras específicas diante de Deus. O que está te afligindo? Quais são os teus medos? Como você pode servir melhor a igreja e aqueles que estão cercando você? O que você ainda não entendeu que precisa ser revisado? Terceira coisa, comunhão também. Busque ter um encontro com alguém, seja para fins evangelísticos, discipulado, para que você possa ser edificado e edifique outra pessoa também. Isso faz parte do nosso mandato que Cristo nos deu. Nada disso é performance, é, na verdade, coerência com o que Cristo ensinou e o que a gente recebeu dele. E em seguida, depois de fazer essas coisas, cuidemos das nossas raízes. Avancemos nos nossos tijolinhos da construção da nossa vida espiritual. Raízes profundas sustentam as árvores dos ventos. A construção constante, ela vai dar forma à casa em algum momento. Se você se sentir instável, cuide mais da raiz do que da sua aparência. Reserve um tempo sem tela, por exemplo, para poder estar com o Senhor em oração e leitura bíblica. Isso é muito importante. Se você se sente parado, volte à obra também. Não volte ao brilho do reconhecimento que você pode ganhar. Escolha uma área, alguma área da tua vida que tem algum caráter específico que você possa trabalhar. Por exemplo, seja na sua língua, na sua pureza, na sua generosidade, alguma espécie de reconciliação. E peça prestação de contas para alguém também, para te ajudar nisso aí. Agora também, eu queria deixar um descanso com vocês, que lendo todo esse texto, estudando esse texto, eu sinto. Se você já creu em Jesus Cristo, você já foi preenchido. Isso deve dar descanso para você. Quando a culpa, quando a comparação, ou então até o medo sussurrarem no seu ouvido falando que falta alguma coisa para completar a obra de Cristo, responda a esse sussurro com o evangelho e diga: em Cristo eu já sou preenchido. Em Cristo eu já sou completo.
Esteja satisfeito em Jesus Cristo. A gente não precisa correr atrás de nenhum nível a mais no nosso cristianismo para que a gente possa ser satisfeito. A gente deve correr de fato para a cruz, para poder viver aceito. Eu queria orar com vocês agora. Senhor, obrigado pela a mensagem do Senhor que veio até nós. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado porque em Cristo nós já somos completos e não precisamos de nada mais, Senhor. Muito obrigado pela obra redentora dele. Obrigado porque em Jesus Cristo nós podemos nos ter reconciliados com o Senhor novamente. Obrigado. Nos ajuda ao longo de todas as semanas, daqui para frente, que nós possamos repriorizar e alinhar as nossas expectativas segundo ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.